Boa noite, pessoal. Iniciando mais um estudo do projeto Vida Consciente. Rogamos amparo à espiritualidade que sempre nos acompanha, que a gente possa ter uma noite agradável de estudos. Deixa eu desligar um som aqui ao lado que está. Está dando ruído de fundo aqui. Então, o projeto Vida Consciente, para quem está chegando pela primeira vez no nosso estudo, é uma proposta para acompanhar os atendimentos que a casa oferece. A casa oferece atendimentos de apometria, de captação, e foi notado que as pessoas estavam retornando depois de algum tempo com as mesmas dificuldades. Então, por que disto? Que as pessoas precisavam ter um entendimento maior, quebrar aquele modelo antigo de dependência de atendimento, né? Quando está com problema, vem aqui que a gente resolve. Não, a pessoa precisa começar a participar da sua cura, precisa entender por que está passando por isso. E esta é a proposta do CEPA, esclarecer consciências. É o ensinar a pescar ao invés de ficar dando peixe e deixar a pessoa dependente. E depois da implantação desse projeto, a gente notou uma grande diferença. Além das pessoas não retornarem com as mesmas dificuldades, elas também acabam tendo um aproveitamento muito maior. A mudança com o atendimento é muito maior, porque ela está engajada no atendimento, ela entende o que aconteceu com ela sabe o que ela precisa fazer para evitar que aquilo aconteça de novo. Então, a proposta é essa, que a gente entenda essas leis universais que nos regem. Porque se eu entender que tudo que eu estou vivendo aqui não é acaso, que existe um propósito maior, que a gente não está desamparado, que o planeta Terra é uma grande escola, então que a gente está aqui para um aprendizado, o principal dele é aprender a respeitar as pessoas, e isso vem muito do orgulho e do egoísmo, que são as principais chagas de nós aqui neste planeta. Fomos agrupados aqui neste planeta, nós que temos principalmente essas duas grandes chagas, o orgulho e o egoísmo. Então, na escola se reúnem alunos que possam aproveitar aquele aprendizado, né? Então, nós estamos agrupados aqui também não é por acaso. Então, qual é essa proposta? Se eu entendo as leis que regem a minha vida, fica mais fácil de eu brincar nessa brincadeira chamada vida, ou nesse jogo chamado vida. Como não, eu às vezes comento aqui, comparo com um jogo de truco, né? Quem está de fora observando um grupo jogar não entende as regras. Se não pararem e explicarem para ele, só de observar você não consegue compreender, porque as regras vão mudando de partida para partida, depende da carta que é virada no início, né? Então, aqui também a nossa vida, se a gente não entender as regras da vida, a gente vai ficar boiando, não vai entender o que está fazendo aqui, e vai ficar gerando dificuldades atrás de dificuldades. Então, quando eu entendo as regras, fica mais fácil da gente brincar, da gente jogar. Então, quando eu entender que a lei de causa e efeito é o mandamento de amar ao próximo como a si mesmo, ou o contrário, que o mandamento de amar ao próximo como a si mesmo é a lei de causa e efeito, eu entendo por que devo cumprir essa lei, essa orientação, esse mandamento. Não é algo utópico, não é só algo bonito que Jesus nos deixou. É algo necessário para a gente. É uma lei que define a qualidade da nossa vida.
Então, quando eu entendo isso, eu vou começar a ajudar mais, a amar ao próximo como a mim mesmo. Porque é uma lei de causa e efeito. Tudo que eu faço para o próximo, lá na frente, em alguma existência, ele vai devolver para mim, ele vai estar no meu lugar e eu no lugar dele. Principalmente se o que eu fiz para ele foi ruim, eu fiz sofrer. Então é uma lei de causa e efeito, não tem como fugir dessa lei. Então é bom que as pessoas aqui na Terra já paguem os seus delitos aqui, procurem não fugir da justiça, porque senão essa cobrança vai ficar correndo atrás da gente vida após vida, a gente não vai ter tranquilidade nenhuma. Então é bom que se quite logo. Não tem como fugir, é uma justiça divina universal. Você fica atrelado a ela, não importa onde você for, onde você se esconda. Entender também as leis do psiquismo. Se eu começo a compreender, a gente está muito no início disso aqui ainda, compreender essas leis. Mas se eu começo a entender, pelo menos por mínimo que seja, o funcionamento delas, eu começo a não sofrer tanto. Eu compreendo mais porque eu sou desse jeito, porque a pessoa que eu convivo é um pouco diferente. Eu entendo que o ser diferente não é errado, ele é diferente porque é diferente. Ele teve uma caminhada evolutiva, teve milhares de anos percorrendo aprendizados diferentes dos meus. A gente pode ter até se encontrado nesses aprendizados. Mas ele percebeu a vida, deixou um registro dessas existências passadas diferentes de mim. Colheu resultados diferentes de experiências diferentes. Então o outro vive do jeito que ele acha que é o certo. É a maneira dele viver. Não está errado, é a maneira dele. Pode ser que essa maneira gere dificuldades lá na frente, mas é o aprendizado dele. Então, quando eu compreender isso, eu vou deixar de tentar mudar o outro. Eu entendo que não posso. Mesmo Deus que tem esse poder não o faz. Então, muito menos eu vou ter esse poder de mudar o outro. Eu posso mudar a mim mesmo, mas a gente sempre fica buscando fora. É mais fácil olhar o outro, mudar o outro, porque daí a gente não tem que fazer nada. A gente só aponta o dedo e fala. Agora, quando muda o rumo, quando eu tenho que olhar para mim mesmo, o conhece-te a ti mesmo, conhecerás a verdade te libertará. Lá do hinduísmo, o conhecimento que libera o karma, ou do budismo, o se libertar dos apegos, né? Tudo que a gente viveu no passado, a gente fica apegado, não é só apego dessa vida, principalmente do passado. Então, essa verdade faz com que a gente se liberte de tudo isso e viva mais plenamente. Então, nós somos os meros beneficiados de mudar a nós mesmos. A gente fica fugindo disso que nem... não vou usar a expressão aqui, mas eu acho que já entenderam qual é. Então, sem essa compreensão, fica difícil da gente mudar. Porque o mandamento de amar ao próximo como a si mesmo está aí há 2000 anos. A gente nunca botou em prática porque não compreendeu. Então, agora que eu tenho a razão do meu lado, que eu entendo o porquê do mandamento, eu vou ter mais força para começar a praticá-lo. Outra lei também que influencia muito na nossa qualidade de vida é a lei de sintonia vibratória. Tudo que eu penso, tudo que eu estou sintonizado, eu vou atrair situações semelhantes. Então, se eu estou com dívida para pagar e ficar rezando para pagar dívida, eu vou atrair mais dívida, porque eu estou pedindo para o universo para pagar dívida. Então, ele vai mandar dívida para que eu pague. Se eu estou com doenças e ficar rezando para curar as minhas doenças, eu vou ficar atraindo mais doenças, porque o universo entende que eu quero curar doenças. Eu só posso curar doenças se eu tiver doenças. Então, muito cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente vibra, com o que a gente se sintoniza. Isso também vale para as redes sociais, para noticiários, para filmes, para séries. Para tudo que a gente está ligado, assistindo, a gente fica, de certa forma, ligado naquela vibração e vai atrair situações semelhantes. Então, muito cuidado com isso.
Outra situação que também essa lei é válida, alimentação. Se eu estou preparando um alimento com raiva do marido, com raiva da pessoa que eu estou preparando aquele alimento, ou com raiva da vida também, eu estou impregnando aquele alimento com essa mesma vibração. Então, mesmo que eu estiver preparando um alimento orgânico, saudável, se eu tiver com essa vibração de raiva ao prepará-lo, eu vou estar contaminando, ou seja, todo o trabalho que foi feito para eu ter um alimento puro, pela minha atitude, eu vou estar contaminando ele. E se eu estiver preparando um alimento mesmo que foi cultivado com agrotóxicos, mas se eu estiver com a vibração de agradecimento por aquele alimento estar ali, agradecendo todas as pessoas que participaram dessa cadeia produtiva, dos que desenvolveram as sementes, dos que desenvolveram defensivos, dos que plantaram, dos que transportaram, dos que comercializaram. Se eu tiver um agradecimento por aquele alimento estar ali, essa vibração de agradecimento, que é uma das mais elevadas, que penetra em todas as demais, ela consegue entrar na ligação subatômica do agrotóxico e desfaz ali uma ligação e ele deixa de ser prejudicial. Então, como é importante esse conhecimento. E a gente não tem, ou quando tem, não consegue ainda botar em prática, não consegue vivenciar isso. Mas aos poucos a gente vai mudando, mas precisamos ter sempre em mente isto, para que a gente consiga mudar. Isso é um atavismo, é um automatismo que a gente carrega do passado. A gente tem a tendência, pela inércia, de continuar no mesmo rumo, fazendo as mesmas coisas. A mudança exige um grande esforço, quase o mesmo esforço que a gente envidou para fazer aquilo. Então, realmente, o trabalho de reforma íntima, de autoconhecimento, não é algo muito simples, não. Mas vale a pena, é a nossa qualidade de vida. Nós temos uma eternidade aí pela frente. Não somos eternos, somos imortais. Eternos somente é Deus, que não teve início nem fim. Nós tivemos um início, mas não se sabe até agora se teremos um fim. A princípio é para a gente ser eterno, continuar essa caminhada evolutiva até se aproximar o máximo possível da perfeição, que é Deus. O máximo possível, nunca até Ele. Mas isso é outro assunto para outro estudo. Então, quando eu entendo isso aqui, fica mais fácil da gente ter uma vida mais plena, mais tranquila, porque a gente entende que tudo que está acontecendo tem um porquê. A gente está aqui na vida para aprender, então a vida vai trazer situações para a gente aprender, vai trazer pedras na nossa caminhada para a gente aprender a transpô-las, para a gente observar e não tropeçar. Então isso faz parte da vida, a gente não está aqui para ter uma vida tranquila, sem preocupações. Isso aqui é um aprendizado, não é um passeio. Então é normal que a vida traga situações para a gente, para nos confrontar, para perceber qual a nossa reação, para que a gente use a nossa inteligência, para enfrentar todas essas dificuldades. Isso faz parte do que a gente está fazendo aqui. Então, compreendendo isso, a gente não xinga toda vez que acontecer algo. E todo dia de manhã, não sendo pessimista, mas compreendendo que é um aprendizado, você já sai de casa, ou se está em casa, né, você já começa o dia com essa percepção da vida, o que a vida vai trazer hoje para o meu aprendizado. E quando acontecer algo, você já estava esperando aquilo, você não é pego de surpresa. E consegue transpor aquela dificuldade ou resolver aquele problema com mais tranquilidade, com mais facilidade. Porque você sabe que deve resolvê-lo. Não adianta botar a sujeira embaixo do tapete, ela não some. Ela vai ficar ali. Em algum momento, alguém, provavelmente você ou uma parte de você, vai ter que limpá-la nessa ou numa vida seguinte. Então, são muitas coisas que a gente carrega de passado, que a gente criou durante essas vidas, né? Hábitos, vícios, culpas, medos, condicionamentos, crenças, conceitos, preconceitos, automatismos, conveniências, verdades. Então, isso aqui faz a nossa vida muitas vezes virar de ponta cabeça. Por isso, muitas pessoas, ao desencarnarem,
colocam a mão na cabeça. O que foi que eu fiz? Eu vim para resolver tanta coisa, acabei criando mais dificuldades ainda. Essa falta do autoconhecimento, falta da reforma íntima, que é a mesma coisa. Então, está na hora da gente arregaçar as mangas e começar. Não é que a gente vai virar um santo, mas compreendendo as leis que regem a nossa vida, a gente vai mudando, um dia de cada vez. E se a gente não começar, nunca vai ter essa mudança, né? Para começar hoje, não é para amanhã. Não é só para a gente conhecer. Saber disso aqui tudo e não começar a mudança não adianta de nada. É até pior, porque a cobrança vai ser maior. Então, eu quase tomei o tempo todo para essa introdução. Teve um pedido aqui de assunto para falar sobre bruxismo. Então, de onde vem o bruxismo? Porque atinge todas as pessoas em todas as faixas etárias, não tem uma causa definida. É só um efeito que a gente observa hoje. Então, eu aconselho sempre a abrir um atendimento para buscar a causa e, lógico, nesse buscar a causa você já resolve ela. Mas o que eu posso dizer sobre ele é que essa figura aqui ilustra o nosso inconsciente, tá? O agrupamento de todas as nossas vidas passadas. Então a gente já viveu de tudo nesse planeta, ou em outros, né? Porque o nosso inconsciente nos acompanha, independente de onde a gente esteja. Então, uma vida passada, por exemplo, que eu estava lá chicoteando, torturando escravos, se nessa vida eu não resolvi essa situação ainda, ou tanto chicoteando aqui quanto sendo chicoteado, porque ninguém é chicoteado se não chicoteou, é causa e efeito, né? Então, essa memória aqui não resolvida na vida de hoje, quando você adormece, a presença dos algozes de passado ali ao lado faz com que você entre numa espécie de pavor. Isso é transmitido para o corpo físico e gera essa tensão nervosa na mandíbula e você fica com esse movimento involuntário, refletindo o que está acontecendo no campo energético, no corpo astral, no campo mental, que está ligado a uma situação de passado. Então, geralmente é uma vivência passada ligada ao medo muito grande do que aconteceu e do que pode acontecer. Então, isso reflete no corpo de hoje essa situação. Então, bruxismo nada mais é que um chamado de atenção. Olha, tem algo aí no inconsciente que precisa ser resolvido. Então, nada do que acontece com a gente é errado, não deveria ter acontecido. Toda dificuldade que a gente tem, tudo que a gente passa é um chamado de atenção, seja um problema físico, mental, emocional, tem algo aí que precisa ser revisto. Então, observe e resolva. Não adianta ficar tomando só medicamento paliativamente para que aquilo deixe de estar ali presente, porque não resolve a situação. E em algum momento a gente vai ter que resolver. E agora que a gente sabe que tem conhecimento dessa ferramenta, vamos utilizá-la, né? Então, falar um pouquinho do nosso tema de hoje, que é o medo. Então, a gente terminou no medo de morrer na semana passada. E agora, medo de não agradar. Então, ocorre com pessoas que foram deficientes físicos e mentais, ou pessoas discriminadas, ou portadoras de doenças deformantes ou contagiosas, ou perturbados mentais, ou filhos preteridos ou excluídos em geral. Então, aquela vivência onde você não foi bem quisto ou não foi bem visto pelo meio onde viveu, gera essa reação de você procurar sempre querer agradar, de nunca estar agradando o suficiente.
Então, busque a causa disso e trate, porque além de você ficar a vida inteira com essa sensação de que nunca está fazendo o suficiente, de que nada do que você faz foi bom o suficiente, além de não ter uma vida plena, isso vai continuar para frente. Então, como eu falei antes, toda dificuldade é um chamado de atenção para algo que deve ser feito, algo que deve ser ressignificado. Não dá de tirar nada disso e jogar fora. Isso faz parte de cada um de nós. O que dá para fazer é ressignificar. Lembrando que o que a gente está falando aqui são de situações que não têm causa nessa vida, que a medicina não encontra a causa e não tem um remédio, ou não tem um remédio que cure a doença. Quando o remédio é paliativo, você não curou a doença, você só está abafando ali momentaneamente, temporariamente, mas se parar de tomar medicação, aquilo retorna. Então, o que a gente fala aqui é para situações que a ciência não encontrou uma solução definitiva. Então, não deixem de procurar um médico, não deixem de procurar os profissionais da saúde, seja física, mental, emocional. E se lá não encontrou a causa, daí sim buscar essa causa aqui no passado. Medo de não dar conta. Geralmente é uma memória subconsciente de fracasso em existências passadas. Então, lá no passado você teve uma responsabilidade e não conseguiu levar a bom termo essa responsabilidade, falhou lá no passado, então gera na vida de hoje esse medo de não dar conta, porque lá no passado você não deu conta. Então, agora, às vezes você está preparado, tem uma boa instrução, uma boa condição profissional, e esse medo que você traz lá de passado pode atrapalhar, porque é sintonia vibratória. O medo vai atrair situações para que esse medo se materialize, para que isso realmente aconteça. O que você tem medo, você vai acabar atraindo. Então, o medo sempre vai atrair aquela situação. Por isso, sempre trate o medo para que aquilo não aconteça. Então, o medo também é um sinal de alerta. É uma placa de aviso ali. Cuidado. Medo de perder familiares. Então, um trauma do passado onde a criatura perdeu familiares por motivos diversos. Mais acentuado em pessoas que se suicidaram. Porque quando não é suicídio, você reencontra os entes queridos logo após o desencarne, né? Então você fica em contato com os que ficaram aqui na matéria e entra em contato com os que já se foram. Então é mais difícil de você ter esse medo de perder familiares. Agora, no suicídio, principalmente no suicídio consciente por rebeldia, você fica um bom tempo isolado daqueles que você amava, que você tinha afinidade, os seus entes queridos. Mas por um motivo educativo, né? Para que no futuro, quando estiver enfrentando a dificuldade novamente, você pense 2 vezes antes de optar por aquela saída novamente, né? Então, o suicídio gera, e no momento atual a gente tem visto tantas notícias de muitas de tentativa e outras várias que conseguiram consumar mesmo o ato de suicídio. Realmente é algo preocupante, né? Falta desse conhecimento, desse autoconhecimento, de entender o que é a vida. É uma dos efeitos dessa nossa sociedade materialista, que deixou o lado espiritual de lado. Desde cedo a gente é educado a pensar ou a entender que a vida é uma competição. Mesmo o segundo lugar não é o bastante, já é um perdedor. Veja a que ponto a gente chegou, né? O segundo melhor não é bom, ainda é um perdedor. Então, realmente, isso é uma doença grave da nossa sociedade,
que está na hora da gente começar a reverter isso. E os efeitos disso também são, ou também é essa onda grande aí de suicídios ou de tentativa de suicídio. Outra causa também é porque a gente está em final de curso aqui na Terra, ou seja, em plena transição planetária, então todo o nosso inconsciente foi revolvido para que a gente tenha uma última chance de ver se a gente pode continuar aqui ou não. Tem muita gente querendo se iluminar, ir para outros planetas melhores, né? Eu tô contente da vida se eu conseguir continuar aqui. Quanto mais a gente compreende o que é e o que somos, mais, pelo menos eu estou vendo, quanto a gente tem ainda pela frente, quão longe ainda a gente está da perfeição, a caminhada que a gente tem pela frente. O nosso inconsciente ainda está é um poço ainda de sombras e que é nosso trabalho ressignificar cada uma delas. E a proposta desse plano de regeneração que a gente está entrando, o principal trabalho nele, pelo que eu percebo, é esse, é trabalhar o nosso inconsciente. Até agora a gente estava no plano de provas e expiações. Então estava aqui para entender que vale a pena fazer o bem. Então a gente fazia algo ruim, vinha a consequência para que você não quisesse mais fazer aquilo. Mas esses milhares de anos da gente fazendo coisa ruim e recebendo a conta para pagar na vida seguinte ou em alguma vida seguinte, gerou o conteúdo do nosso inconsciente, um volume muito grande de experiências que precisam ser ressignificadas. E é essa a principal proposta do plano que a gente está entrando agora, de regeneração. Medo de público. Pode ser reminiscências de julgamentos passados, né? Hostilidades, condenações, humilhações, linchamentos, torturas, também lembranças de existências onde a criatura foi portadora de doença física, mental, doenças deformantes ou contagiosas, sendo excluída ou hostilizada. Memória também de acontecimentos traumáticos no meio do público, tumultos, guerras. Então, se a pessoa desencarnou nesse meio, numa dessas situações, ela fica presa mentalmente, se chama fixação mental ou monoideísmo. Então ela não sabe, não percebe que morreu, fica presa nessa situação e toda vez que hoje ela está no meio de público, entra em ressonância com essa memória de passado e a pessoa tem uma espécie de pânico, ela tem a impressão de que vai morrer, porque lá no passado já morreu, quando estava no meio de pessoas, de público, né? Então, resgata essa memória de passado e, a partir dali, a pessoa não tem mais esse medo. É algo relativamente simples de você tratar com captação. Ou com outra terapia que também trate do psiquismo, né? Tem várias outras. Eu falo aqui da captação porque é aqui o conhecimento, aqui eu me capacitei e aqui a casa, o CEPA está oferecendo, né? Então, chegamos ao fim do tempo de hoje. Espero que o assunto tenha auxiliado a vocês. Então vamos encerrar com um passe à distância. O principal para que a gente receba essas energias do passe é a nossa postura mental. É você se conectar com a fonte dessa energia e permitir que ela impregne todo o seu corpo energético, físico, o meio onde você está vivendo, profissional ou familiar. Isso a gente nota em reiki, quando você vai fazer um reiki, ou mesmo em radiação à distância, quando a pessoa não quer aquilo, essa energia é bloqueada, você sente a energia voltando para você. A pessoa não permite que chegue lá, por isso ninguém muda ninguém. A energia só vai chegar quando a pessoa estiver receptiva, quando ela quiser aquilo.
Então, nos colocando nessa postura receptiva, sentindo essa energia descendo do alto da cabeça até os pés, me sentindo ficando mais leves, essa energia impregnando todas as células, ativando o nosso sistema de defesa, nos preparando para mais uma semana de caminhada, sabendo que a vida vai trazer pedras no nosso caminho, mas que isso é para o nosso aprendizado. E esse é o objetivo da vida, que a gente aprenda cada dia um pouco mais. Que a gente tenha condições de enfrentar cada uma dessas situações e resolvê-las da melhor forma possível. Todos os nossos problemas já estão resolvidos em algum momento no espaço-tempo. O que vai definir como será essa resolução é a atitude que a gente toma. A gente pode tomar um caminho mais longo, de reclamação, de querer ir empurrando a causa, a responsabilidade para os outros, ou a gente pode assumir a responsabilidade e resolvê-lo de uma forma mais direta. Aí a resolução vem mais rápida. Então tudo já está resolvido. O que muda é o caminho que a gente vai escolher para resolvê-lo. Então, sabendo disso, é mais fácil a gente enfrentar a cada dia, não se preocupar com o que a gente vai fazer lá na frente. O próprio Jesus falou no Evangelho, a cada dia basta os seus males, ou seja, a gente tem que se preocupar com o que tem que resolver a cada dia. O amanhã cuida do amanhã. Então que tenhamos uma semana abençoada, que essas energias nos acompanhem no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, que possamos ser fontes de energias de harmonia, de paz, de compreensão e principalmente de tolerância por onde a gente passar. Uma boa noite a todos, que tenhamos uma semana abençoada. Que assim seja.